Agora somos só eu e vocês. E o que é que eu vou escolher falar? Acredito que, como todo mundo, em algum momento a gente realmente se pega refletindo se o que a gente faz tem alguma importância. Se faz alguma diferença ou não. Se muda alguma coisa na história do mundo ou se é apenas mais um capítulo completamente irrelevante. Como uma pequena formiguinha que é uma entre tantas milhões, mas na verdade muda a história do mundo inteiro, muda a história do universo. No final das contas, isso não nos torna mais importantes ou menos importantes, mas é que, nos detalhes, a gente muda o mundo. Eu lembro das primeiras vezes que eu fui dentro de uma sala de cinema, e nem era uma sala de cinema muito bonita, grandiosa. As primeiras vezes que eu fui naquele lugar, eu entrei numa imersão tão profunda, e aquilo me fez me apaixonar fortemente pelo cinema, e eu escolhi cursar uma faculdade de cinema. E a verdade é que eu nunca tinha abandonado o sonho de fazer alguns projetos com cinema, com filmes. Desde lá, sempre fui escrevendo alguma linha, alguma storyline, alguma ideia de algum roteiro para produzir algum projeto que pudesse ser um start, um momento inicial em que eu passaria a de fato escrever parte da minha vida e não apenas ser levado pelo tempo. Rodou o set, eu sou Mário Quinho e essa daqui é a série de bastidores do filme de ficção científica Tempo Tris. Caçando no fundo dos meus arquivos, eu descobri uma ideia base que eu tinha anotado desde a época da faculdade. Tinha um desejo real de conseguir tirar esse projeto do papel, mas com as responsabilidades da vida adulta ele foi ficando para trás. Como um assíduo fã de ficção científica, talvez seja esse o gênero de filme que eu mais tive paixão na minha vida por assistir, por consumir obras. Porém, eu tinha apenas 10 dias para me dedicar a esmiuçar todas as necessidades, desde argumento, justificativa, sinopse. O ideal seria escrever através de um roteiro, porém esse edital especificamente permitia que eu pudesse escrever o projeto ainda no argumento e, caso passasse, teria um período curto para poder escrever de fato um roteiro, master scenes. Não era a minha aposta principal, eu não tinha uma expectativa de que fosse aprovado, já que eu tive um tempo muito reduzido, noites e noites sem dormir, para apenas tentar e quem sabe assim pelo menos receber um feedback de como é que foi a escrita desse projeto. É uma série de documentos, desde as ideias do filme até a sua própria gestão enquanto cineasta, currículo, portfólio, material base, suas comprovações que pudessem confirmar para o edital de que você tivesse, no caso que eu tivesse a capacidade de dirigir aquele projeto e cuidar daquele orçamento para que ele pudesse ser bem aproveitado na execução do filme. São exatamente 3h20 da manhã, aqui tá 13h19 só pra me fazer pagar de mentiroso, mas eu tô aqui voltado a estar pegado nesse projeto, desenvolver melhor o argumento que irá se tornar um roteiro. Não é luxo, não é facilidade, mas é um sonho, é um propósito, por isso seguimos. Isso aí. A história do Pomo da Discórdia é um conto grego em formato de tragédia que busca contar uma versão alternativa de como surgiu a Guerra de Troia. De forma bem resumida, a deusa da discórdia envia um presente para um casamento dentro do Olimpo e as demais deusas discutem sobre uma mensagem que foi enviada através daquele presente e todas reivindicam aquele presente para si própria, gerando assim, através de outras consequências, a Guerra de Troia. Fazer com que a história conseguisse se entremear dentro dessas linhas, dentro dessas pequenos espaços do desconhecido, do que não foi muito bem narrado, criar, através de um mito, uma história completa, complexa. A adaptação que Tempo Tris vai fazer para a história é trazer isso para um momento moderno, é trazer para conflitos atuais, é para trazer para o nosso cenário brasileiro, também trazer os elementos de ficção científica para a história, dilemas que conversem com a nossa relação com o tempo e a nossa busca por espaços
sobre acesso, os dilemas da nova geração que às vezes não encontra portas abertas e precisa então construir as suas próprias oportunidades. Olá, alguém! Olá. Tudo bom, Elo? Seja bem-vinda, deixa eu abrir aqui. Sincronizados. Jurei que eu ia chegar por aqui. Fala aí um pouquinho, dá um alô pra ele. E aí, gente? Dia quente, em Recife. Quentíssimo. A gente fazendo o que dá pra poder apresentar. Eu acho que quase ninguém deve ter chegado aí. O Johnson já falou que o pneu da moto dele furou. Nossa. A gente vai fazendo do jeito que dá. Amigos, pra estacionar por aqui, tem algum lugar mais pra frente? Obrigado, amigo, valeu! E foi coincidência, vice? E o carro de manhã está disponível hoje, porque ele normalmente não estaria, né? Carro dinâmico, geralmente seria do seu Mário. Deus é bom. Chegamos! Salve! Olá, Heloísa Oliveira. Olá. Quem é você e o que você está fazendo nesse projeto? Heloísa Oliveira de Freitas. Eu sou assistente de produção. Eu já tinha feito alguns outros projetos com o Glauco, que antes já tinha feito trabalho na igreja, de live e tudo mais. Entrei para Blackout e esse ano, graças a Deus, a gente recebeu a notícia ano passado de que tinha passado no edital. E ele me chamou para fazer assistência de produção junto com ele, já que eu já tinha feito também assistência antes com ele, direção de guinho e outros trabalhos. Mas sem sombra de dúvidas, o início da construção de um filme não começa aqui. Não começa já nas primeiras gravações ou no ajuntamento da equipe no set de gravação para iniciar. Começa muito antes. Começa meses antes. Numa ideia, numa fagulha de ideia que surge na cabeça de alguém. Bem, estamos prestes a ter a primeira reunião voltada à produção desse curta. Vou conversar com Ana Luísa e com Heloísa Oliveira, que são as duas produtoras, produtora e assistência de produção. Eu tô até atrasado, preciso entrar rápido, mas eu já decidi, queria gravar toda essa produção, esse projeto desde o início. Então, aqui estão vocês para ver um pouquinho do que foi isso e para eu também me lembrar de todo o processo, da progressão desse projeto e que começa aqui. Acho que elas nem sabem que eu tô gravando ainda, para falar a verdade. Ai, hora da verdade, hein? Boa noite, queridas. Deixa eu só falar uma coisinha pra vocês, que é justamente um dos motivos por qual eu me atrasei, né? Refazendo alguns ajustezinhos do argumento que eu tava refazendo esses últimos 2-3 dias pra apresentar a vocês. E também porque vocês estão sendo gravadas também. Eu tô optando por fazer registro de bastidores desse projeto inteiro, de ponta a ponta, tanto para nossa memória, quanto para evolução, para conteúdo, para gerar mais material do que apenas o filme final. Não vou gravar tudo não. Pois é, mas no fim eu gravei praticamente tudo, quase tudo mesmo. Muito mais do que eu acredito que vou conseguir selecionar para colocar na nossa série de bastidores aqui. Mas uma coisa interessante é dizer que foram tantas coisas que dentro dessa série de bastidores haverão muitas verdades sobre como foi a produção. E não só apenas uma tentativa de maquiar apenas o que deu certo, ou também apenas um vídeo que vai falar uma lista de erros que foram cometidos. Não, a realidade como ela é. Exatamente. No futuro a gente vai ver isso aqui dizendo, caramba, começamos de algum lugar, a gente tava lá panguando. E o filme vai ter saído, né? Vai estar aqui, nesse link. Primeiro agradecer vocês pela disposição, pela vontade de estar aqui, independente de orçamento ou não e tal. Vocês são família real e me deixa relativamente emocionado começar tudo isso, né? Eu já tive vários momentos com ele relacionados a Blackout, mas a minha se estende muito a você, a gratidão, tá? Eu vou dar uma lida pra vocês, que eu acho que tudo parte daí do argumento. Vão mudar outros até o roteiro, mas o cerne tá aqui. Senta que lá vem a história. Tempo 3, 2023, Mário Borba. Pega a maçã e questiona em voz alta. Fim. Aí que eu vou precisar da ajuda de alguém que conheça da área de física. Não muito tempo depois de começar a pré-produção desse filme, eu já notava a necessidade de um embasamento científico melhor e através do contato da nossa produtora Ana Luísa, nós conseguimos fazer uma parceria com um cientista de fato que pudesse dar um respaldo científico sobre alguns temas que a gente iria abordar dentro do filme. Então nós agregamos dentro da etapa de construção do roteiro, presença ilustre do nosso cientista Caio Almeida, nosso físico teórico, mestre em física pela
pela Universidade Federal de Pernambuco, que construiu junto comigo partes do roteiro, pelo menos no que tange os argumentos científicos de física quântica que o filme conseguiu abraçar. Vou começar aqui. Eu acho que essa coisa da viagem, tipo assim, a parte científica, eu acho que poderia ser muito bem retratada, talvez, além dos personagens, mas mais pela cenografia da coisa, né? Tipo assim, Perfeito. qubits é uma unidade de informação, certo? Lembra de bit da computação clássica? Do bit do computador. Qubits é a unidade da computação quântica. O que imageticamente provavelmente aconteceria? Você falou aquela questão do raio, do laser, né? Normalmente, alguma coisa experimental de física, isso aqui é geralmente como é que é um experimento do laboratório em física, certo? Na mecânica quântica, eles chamam de teletransporte quântico. Você, teoricamente, transporta uma partícula de um lugar para o outro, digamos assim. Mas é algo muito, muito pequeno e assim, digamos assim. Mas é algo que existe de fato, que já... Existe Isso é bem muito estabelecido. interessante. Isso é muito interessante, sabe? Como base, a gente parte de um ponto, a gente vai ter a parte ficcional dessa ideia, mas a gente parte de uma ideia que realmente existe, sabe? Digamos assim, seria a trama da coisa, né? Contribuir com a tua trama. Seria a gente ter, por muito acaso, esse protocolo para transportar muitos qubits, muitas partículas de uma vez. Nitidamente, até pelo título do próprio filme, Tempo 3 também vai basear o seu próprio roteiro, que todos nós experienciamos, que é o tempo. Em uma definição científica, o tempo poderia ser interpretado como uma unidade de medida que é capaz de registrar o movimento da matéria através do espaço. Mas essa relação da malha temporal como um elemento quase etéreo, por não ser possível tangir, pegar, tocar, mas apenas experienciar, e atualmente apenas de forma linear, que torna mais ainda a beleza do cinema um pouco mais enaltecida. Plot twist. Eu já gostava dessa ideia, né? Tu já tinha comentado com ela sobre ela antes. Eu acho que tu deu uma enxugada que foi bom ter enxugado, porque o orçamento vai ser pequeno. Então eu quero que as pessoas prestem mais atenção na relação desses dois, sabe? Com urgência de viver. O foco seria, obviamente, o espaço-ciência, seriam essas duas locações, né? O espaço-ciência e o farol, mas o farol seria só para esses pequenos takes. Qual é esse farol? O farol de Olinda. O farol já é um pouco mais difícil, talvez, porque, se não me engano, eu tenho que contactar com a varinha para conseguir entrar mesmo. Por isso que eu não coloquei muita coisa. Então, olha aqui, ó. Essa parte daqui, ó. Eu achei isso aqui muito da hora, e quanto mais eu fui vendo, é que foi me dando as ideias para colocar dentro do projeto. Eu achava iradíssimo. Quando eu era criança, eu já fui várias vezes por conta do colégio, até com meus pais mesmo. O ponto cerne da história. Pô, isso aqui eu acho muito bonito, velho. E a noite fica mais bonita, a gente podendo fazer uma iluminação massa e tal. Essa arquitetura. É. E ela já é meio futurista, né? Assim, esse design já totalmente foi assim. Como a gente está falando sobre capacidade de interpretar o tempo como algo um pouco a mais que apenas essa passagem de matéria física, aí talvez abra um espaço para que a gente possa elocubrar também dentro do lado da ficção como a experiência humana corresponde a essa relação de como, através do tempo, nossas memórias, saudades, angústias também são levadas e não apenas a matéria em si. Abre alguns pontos para discussão, mas quem sabe se a gente tiver algum dia mais orçamento para estruturar isso como uma obra maior, não desse muito mais roteiro para a gente poder exemplificar. O sonho é nosso, mas o desafio é muito grande para uma pessoa só. Já tivemos algumas reuniões com algumas pessoas de produção, já fizemos alguns grupos via rede social, via WhatsApp, para se comunicar mais sobre as ideias do projeto, todo o ecossistema da Blackout Films, minha produtora. E agora a gente vai ter uma reunião com o assistente de direção. Há de ser um braço direito técnico, já que a ideia é que você tenha um cargo que possa desafogar a função de direção durante o set, durante a coordenação dos atores, para que você tenha alguém que se responsabilize por organizar as demais equipes, tanto no pré quanto durante a captação. É o meu amigo Johnson, ele também estudou cinema na mesma faculdade que eu, ele era um período acima, então ele vai conhecer o projeto mais agora, que são uma das coisas mais importantes para um assistente de direção: postura.
ter uma posição também de certa liderança, de coordenação, e assim também junto com a equipe de produção, organizar e equilibrar entre realidade de orçamento, prática de estrutura. Não adianta só fazer um registro, abrir câmera e gravar, não precisa ter uma linguagem, conhecer as bases cinematográficas, quais filmes, quais linguagens, quais estéticas, para que seja alguém que consiga enxergar o filme previamente, assim como eu já enxergo. Eu sabia que Johnson era uma pessoa que tinha um alto astral muito grande, era uma pessoa que tinha uma capacidade de comunicação, uma leveza, uma pessoa que realmente puxa a gente para cima, naturalmente. Também um assistente de direção é alguém que tem uma responsabilidade com a escritura de vários documentos, como ordem do dia, que vai determinar tudo que vai ser executado em gravação, em áudio, pela construção do hora a hora, exatamente cada etapa que vai acontecer, quando vai ser o horário do almoço, do jantar, da gravação A, gravação B, de todos os planos do set também, porque junto com a decupagem de fotografia, como que vai ser a ordem das gravações, porque um filme não é gravado necessariamente na ordem cronológica dos fatos. Eu tô chegando em casa rapidinho. Tô a 2 minutos de casa, 2 minutos. Ai, mete tua bronca. Pronto, meu velho. Vamos embora. Acabou não sendo aprovado. Enquanto isso, eu já tava escrevendo esse outro, que era uma ideia de ficção científica que eu tinha desde a época da faculdade. O roteiro completo, a gente não tá 100% finalizado. Enquanto o dinheiro não sai também, eu não tenho essa preocupação extrema, sabe? Não adianta eu correr com pressa nisso. Quero fazer certinho. Tô tendo ajuda de pessoas da área de física e de química para poder escrever parte desse roteiro, porque eu quero também deixar ele bem amarradinho na parte científica. Até porque tá muito banal essa questão do estudo, física, exato. E a gente vai trazer isso, né, para meio que dar uma valorizada, dar uma incentivada, traga essa consciência de estudar. Pô, não é uma coisa chata, é uma coisa massa. Como é um cenário que demandaria muita adaptação, se a gente tentar fazer no mesma diária que vai fazer a gravação, a gente vai perder aquela diária. É bom ter 2 mesmo para organizar, ver o que tá faltando, fazer uma divisão, fazer uma revisão, e a gente só vai gravar para não perder tempo. E também não perder dinheiro, porque a gente vai ter que custear muito mais equipe, né? Vai ter maquiagem, os atores em si, que essa galera não precisa estar na hora que for construir o ambiente. Olha essa parte daqui, ó. Esse aqui é um ambiente em que fica lá o centro e que se a gente conseguisse esse espaço de cima, matava. E eu acho que a estrutura, a arquitetura do ambiente também já passa um pouco dessa ideia semi-futurista, sabe? Só que aí entra também uma galera assim, de universidade também, pra gente... O pessoal vai ficar maravilhado, ficar besta. Sabe por quê, Mário? Na faculdade, eu fiquei eu era assistente de produção, mas eu fazia tudo da produção, pô. Total. Eu fazia tudo da produção. E sozinho, praticamente, a gente é assim. Eu fazia contato, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Isso te dá uma empolgação, isso te dá um gás, pô, meu irmão. Eu tô fazendo na prática aqui. Eu tô fazendo cinema. Justamente, pô. E pra entender que não é fácil, mas também é maravilhoso. Olha que você tá fazendo na prática, pô. Ter teoria e não ter a prática, meu irmão, é muito difícil, pô. Querendo ou não, eles vão estar no set mesmo, eles vão estar aprendendo na prática, irmão. Então eles vão ficar besta. E principalmente essa galera que... Eu gosto de que tu se empolga junto comigo também, assim. Olha, eu tô dizendo a tu, pô, o pessoal vai ficar maravilhado, ficar besta. Eu sinto um desapego, eu sei como fez Orne também, um desapego de um público mais novo por essa parte de ficção científica, sabe? Que eu acho muito, muito legal e muito importante aqui pro nosso país, pra nossa região, aquele jovem, pra conhecer um pouco mais sobre ciência depois, ou se apaixonar por aquilo, enfim, né? Reunião extremamente produtiva, um pouco escuro aqui, né? Falamos bastante sobre o projeto. Não adianta você ter pessoas que você não consegue gerar vínculos. Você precisa estimular elas artisticamente, mas elas só vão se sentir confortáveis o suficiente se elas também sentirem uma liberdade criativa. As coisas estão começando a sair do papel, se desenvolver, você precisa também trabalhar muito bem sua comunicação e você ter certeza do que você está falando através do que você já desenvolveu. Por isso, todas essas anotações aqui, todos esses desenvolvimento de personagem, tudo que a gente vai fazendo é muito importante anotar para que você tenha base do que você está falando, do que você está desenvolvendo. E aí sim, organizadamente, a arte flui.
Bem, isso daqui foi só o início, só o comecinho de uma grande jornada que ainda tem muito para acontecer. Muitas coisas boas, muitas realizações, mas muita dor de cabeça, muitas dificuldades, desastres, a vida como ela é. Se você já percebeu que para realizar de fato uma produção com muita qualidade, com cuidado nos mínimos detalhes, é necessário ter uma gestão muito importante do seu negócio, da sua empresa, da sua produtora, das suas produções. Sem um controle realmente de como o set, o pré-set e o pós-set vai ser realizado. Nós desenvolvemos o sistema mais completo que nós achamos no mercado para gestão de produções para criativos. O Cineplanner é um sistema de gestão CRM voltado para quem trabalha com audiovisual, seja produtora, cineastas independentes, um freelancer, produtoras audiovisuais que fazem projetos autorais ou projetos para clientes, seja institucionais, publicidade, produção de conteúdo ou escritura de projetos autorais para editais, até a etapa de prospecção de clientes, o controle financeiro, realização de todas as etapas de uma produção audiovisual, da escritura do roteiro até a entrega final. Eu nunca vi um sistema tão completo quanto o Cineplanner. Ao contrário do que muitos pensam, apesar de existir um caos criativo, a arte flui através de uma grande organização que evite a necessidade de migrar de software a cada vez que você tem uma etapa dentro do seu negócio. E o melhor, sem assinatura. É compra única, extremamente acessível para o que você encontra no mercado dentro desse ramo. Acredite, esse preço vai ficar por tempo indeterminado, então dá uma olhada aqui na descrição desse vídeo e talvez no primeiro comentário fixado e você vai encontrar o link e adquirir o Cineplanner. O seu filme também vai sair do papel. Eu espero que no final disso tudo a gente consiga ter feito um bom filme. Vai ficar nas nossas carreiras do meu sonho de cinema. A gente vai começar de fato a pré-produção do filme Tempo 3 de Mário Quinho. Então é isso. Eu sou o Mário Quinho e cortou? Em relação ao Tempo 3, vai acontecer. Ela mexe, né? Gosto muito desse filme, viu? 26 mil. Pra isso. Vai, não, pô, não tem nem. E um outro carro batendo no nosso carro. Caiu. E se a gente mudar o roteiro?